Mojubá Yamin, Mojubá Babami, Mojubá Bobô Orixá, Mojubá os meus mais velhos, Mojubá os meus mais novos, Mojubá os meus iguais. Eu sou o Orixá Jorge Caumi, sacerdote do Ebelece Orixá Ebi Obi Monurê. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a divindade do trovão, a divindade do relâmpago, a divindade do fogo, da chuva, né? O orixá cujo qual eu sou iniciado em seu culto. Vamos falar um pouco sobre Xangô. E antes de falar sobre Xangô, quero agradecer àqueles que vêm seguindo o nosso trabalho, aqueles que vêm deixando o like aí, e pedir que continue aí contribuindo com o seu like, compartilhando o nosso canal. Quem não é inscrito, se inscreva, né, que tudo isso serve de combustível para que a gente consiga ter um pouco mais de ânimo, vamos assim dizer, né? Para estar trazendo informações para vocês de uma forma diferenciada, baseada na minha vivência, no que aprendi com os mais novos, com os mais velhos, com os meus iguais, né? Essa experiência que eu venho tendo ao longo dessa minha caminhada dentro do culto de Orixá, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O Orixá Xangô está ligado ao relâmpago, né? Ao trovão, né? Aquele som do trovão. Também está ligado à chuva, né? E eu vou falar hoje aqui sobre o Eborá, né? Quando o Xangô foi reconhecido numa forma humana, no mundo material, no mundo que nós vivemos, tá bom? Então vamos lá. Sabemos que o Odudua era filho de um dos príncipes de Meca, segundo alguns historiadores, tá? E devido a alguns acontecimentos, né, houve uma grande briga. E essa briga fez com que Odudua tivesse que sair, juntamente com seus irmãos, da cidade de Meca, né? Então toda a família de Odudua teve que sair da cidade. E seus irmãos foram para uma direção, Odudua foi para outra direção. E Odudua chegou num local onde ele encontrou um rei chamado Xeremabô. E ali houve uma grande batalha entre ele e esse rei, e Odudua saiu vitorioso. Mais tarde, próximo a esse local, surge a cidade de Ilé-Ifé. Ilé-Ifé é o berço religioso dos Yorubás, né? É ali que surgiu, né? Começou ali a tradição, a cultura Yorubá, né? Juntamente com Odudua. E Odudua teve um filho, né? Vários filhos Odudua teve. E um deles se chamava Oraniã. Oraniã era filho de uma escrava, né? Então a mãe de Oraniã, nós não sabemos o nome, que ela era uma escrava, né? E Odudua teve relações com ela e gerou Oraniã. Oraniã, ele tinha uma promessa de que ele iria vingar, né, o que tinha acontecido com seu pai, por ter tido que sair da cidade, né, de Meca. Então ele promete voltar para se vingar. Então ele junta ali um exército e parte da cidade para se vingar. Porém ele chega num local, e esse local ele vê que ali é um ponto estratégico, né, porque ele está protegido. Nenhum exército inimigo consegue se aproximar dele, porque ele tem ampla visão, e ali ele poderia fazer seus planos. Esse local, Oraniã dá o nome de Oió, né? E ele se torna o primeiro Alafim de Oió. Alafim significa rei, né? Na cidade de Oió, tá? E na cidade de Irê, é Onirê, o rei. Em cada cidade, o rei recebe um título. Em Oió, é Alafim.
E aí tudo bem. E ali Oranian permaneceu. Oranian, assim como o Dudu, ele teve vários filhos. E entre esses filhos, tinha um cujo nome era Adjacá. E quando Oranian falece, Adjacá assume o trono de Oió, tornando-se assim o segundo Alafim de Oió. Só que Adjacá, ele era um rei pacífico, um rei muito calmo, um rei muito tranquilo. E para a época, isso não era muito bom, porque o rei ele tinha que ser guerreiro, ele tinha que ser astuto, ele tinha que ir à frente da batalha, ele tinha que intimidar os inimigos, né? Para que ninguém tentasse invadir a cidade. E então ele foi colocado ali como rei. Mas o Dudu também tinha um outro filho chamado Telaocô. Telaocô, ele teria nascido na região dos Nupês ali, território Tapá. E a forma que ele nasceu nos é narrada da seguinte forma. Oranian teve um relacionamento com uma mulher dessa cidade, ela engravidou. Essa mulher também não existe o nome, não se tem o nome dessa mulher, né? Não é mencionado o nome dessa mulher. No Brasil, as pessoas falam sobre Toroci, né? Outros falam sobre Amacemalê, né? Cada família aí traz um nome. Mas voltando aqui. Então ali nasceu Telaocô. Só que Telaocô nasceu com o cordão umbilical em volta do pescoço. E as pessoas não conseguiam partir o cordão umbilical, separá-lo da mãe, né? E aí o que aconteceu? O sacerdote fez uma consulta, enrolou Telaocô num pano vermelho e ali puxaram o cordão umbilical até ele se partir. O que aconteceu? A mãe de Telaocô veio a óbito por hemorragia. E ali Telaocô tomou um banho de sangue, né? O sangue da própria mãe. E ali ele passou a ser chamado de Afonjá, né? Que é a contração da frase Afá-Codjá, né? Que significa o que não é fácil de separar, que foi o ocorrido pelo cordão umbilical. Então Telaocô foi criado dentro dos costumes Nupê, né, em Tapá. E quando o irmão dele assume o trono, Adjacá, os Oiomessi percebem que Adjacá não seria um bom rei, não conseguiria conduzir a cidade da forma como os Oiomessi desejavam. Os Oiomessi são os conselheiros do rei, né? Como nós temos aqui dentro do candomblé do Brasil, nós temos os 12 Obás, né? Lá é chamado Oiomessi. Então eles se reuniram e resolveram o quê? Dar um golpe de Estado. Mas quem iria assumir o trono? Teria que ser alguém da família de Oranian. Então o que eles fizeram? Trouxeram Telaocô e Telaocô assume o trono, né? E quando Telaocô ele assume o trono, Oió começa a expandir seus territórios, porque Telaocô ele possui um caráter violento. Era um grande estrategista, um grande guerreiro, porém um homem violento, um homem severo, né? Aqui no Brasil a gente costuma falar assim, a justiça de Xangô. Mas vale lembrar
que pelo fato de Xangô ser uma pessoa ao extremo, né? Xangô não, Telaukô, desculpa. Telaukô ser ao extremo, nem sempre o que ele fazia era justo. Né? Ele fazia o que ele achava melhor para ele e para a sua cidade, né? Para o seu governo. Telaukô, ele se casa com Obá, Oiá e Oxum. São 3 primas. Aí, algumas famílias dizem assim que Xangô, né, Telaukô, Xangô, nunca teria sido casado com Oxum. Mas a gente percebe que existe dentro de Oió, né, o festival de Oxum, existe o festival de Oiá, existe o festival de Obá. Então, de alguma forma, Telaukô estaria ligado a Oxum, né? Aí a gente volta no vídeo lá atrás, que eu falei sobre Oxum, acho que é um vídeo antes desse, que a gente entende um pouquinho o que acontece. A Oxum que é cultuada em Oxobô não é a mesma Oxum que é cultuada em Leifé, nem tampouco em Oió. Né? São reencarnações, são eborás diferentes, que são reconhecidos como Oxum, tá bom? E então Telaukô, ele era muito carente afetivamente, e ele buscava sempre informações sobre a sua mãe, sobre a sua origem. Né? Então ele mandou várias comitivas ir ao território Nupê, tentar, né, conhecer a família da sua mãe, saber quem era a sua mãe. E segundo a história, ele não obteve sucesso nessa sua busca. E como era costume dos Nupês usar sempre o pilão, né? Pilão é uma tradição Nupê. Então Xangô introduziu dentro da cultura, né, dentro da tradição de Oió, o pilão. Né? Ele usava o pilão como banco, ele virava o pilão ao contrário e sentava-se sobre o pilão. Né? Era uma forma de manter viva a memória de sua mãe. Existe também um mitã que diz que esse pilão foi dado, né, para Telaukô quando ele foi enfrentar um tigre. Diz que ele sentou-se sobre o pilão. Mas historicamente falando, esse pilão é a representação de manter vivo a memória de sua mãe, tá bom? Outra coisa também que Telaukô teria introduzido, né, no território de Oió seria o culto de Egungun, né? Conta que Telaukô tinha uma filha chamada Adubaiani, né? E essa filha estaria brincando numa árvore e teria caído e vindo a óbito. Então Telaukô, na esperança de rever sua filha, né, de manter o contato com ela mesmo após a morte, ele levou para Oió os Ogés, instalando lá o culto de Egungun e mais adiante também o culto de Iami Oxorongá, tá bom? Pela carência que ele tinha por parte da mãe, por parte da filha, né? Que ele perdeu de maneira brusca. Acredita-se também que Telaukô, ele possuía uma magia onde ele conseguia cuspir fogo pela boca, pela narina e até comandar o raio, o relâmpago, né, onde o relâmpago deveria cair. E aí esse mito diz que certa vez ele estava com Oiá e os dois aprimorando a técnica do uso dessa magia, acabaram atingindo parte do palácio de Telaukô, matando assim alguns de seus filhos e algumas de suas esposas. E o povo, já revoltado,
devido à forma de Telaucô governar, né, que ele era uma pessoa de caráter violento, e juntando a esse fato, Xangô, né, Telaucô, ficou muito desgostoso, e aí a população aproveitou esse momento de fraqueza e junto aos Oyomessi deram outro golpe de Estado, tirando Telaucô do poder, e aí volta Adjacá, e Adjacá é colocado novamente como Alafim de Oió. Porém, nessa volta, Adjacá é chamado de Dadabaiani. E aí surge uma dúvida, né? Que diz o seguinte, Dadabaiani, isso algumas famílias falam isso, que Dadabaiani, na verdade, não seria Adjacá, seria uma filha de Adjacá, que teria assumido o trono no lugar de seu pai. E por isso ela usava aquelas coroas que cobrindo o seu rosto. Outras famílias não. Outras famílias afirmam que Adjacá e Dadabaiani são as mesmas pessoas e seria um ancestral masculino, não seria ancestral feminino, tá bom? Quando Telaucô sai da cidade de Oió após esse golpe, a única esposa que o acompanha realmente é Oiá. Em um determinado momento, Telaucô orienta Oiá que ela deve ir para a região de Ará, que é sua cidade natal, né? É onde surge o nome Onira, Oni-Ará, Senhora de Ará, que é um dos títulos de Oiá, né? Oiá Messaorum. E ela segue para Ará, e Xangô e Telaucô, segue um outro caminho. Porém, Telaucô, com todo esse sofrimento que ele passou, todas essas situações se acumularam e dizem que ele se enforcou em uma árvore. E nesse local que ele se enforcou é chamado de Coçô. E aí os seus seguidores começaram a gritar, né? Olucossô, Olucossô, né? O Senhor não se enforcou, né? Então eles gritavam que Telaucô não havia se enforcado, mas sim transcedido a vida. E aí ele é reconhecido como Xangô. Ele passa a receber seus cultos e cerimônias, sendo reconhecido como orixá, como Eborá, Xangô. Tá bom? Quando Oiá recebe a notícia de que Telaucô havia transcedido a vida, ela também transcende a vida em Ará e passa também a ser cultuada como orixá, como divindade, tá bom? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre Airá, né? As pessoas que me conhecem sabem que quando me perguntam a que orixá eu sou iniciado, eu digo que eu sou iniciado no culto de Airá. Antigamente, né, as pessoas falavam assim, eu sou de Xangô Airá, Xangô Airá. E ao longo do tempo, se perdeu isso. As pessoas falam, eu sou de Airá, que Airá é Airá e Xangô é Xangô. Porém, pessoal, nesses meus estudos aí, são cerca de 16 anos aproximadamente, buscando dentro da cultura iorubá, dentro da tradição iorubá, eu nunca ouvi falar sobre orixá ou sobre o Eborá Airá, tá bom? Existe na região de Savé uma divindade que recebe o nome de Ará. Algumas pessoas dizem que Ará seria Airá, né? Mas dentro do território iorubá, eu nunca ouvi
falar sobre esse culto. A Ara, tá bom? Existe uma saudação a Xangô, que diz Arirá, Ariracabeci, né? É uma saudação a Xangô, uma forma de cumprimentar Xangô. Então, talvez, essa forma de cumprimentar Xangô tenha sido reduzido a Airá, e aí surgiu aqui no Brasil, dentro do nosso candomblé, essa qualidade de Xangô, esse caminho dentro do culto de Xangô, tá bom? Mas lá não existe. Uma outra situação, pessoal, que eu estava esquecendo, quando Adjacá morre, quem assume o trono é o seu filho, Aganju. Aganju, ele assume o trono, tornando-se o quarto Alafim de Oió. Mas Oranian, Dadá Baianim, ou Adjacá, e Aganju não são orixás. Eles são cultuados como ancestrais dentro do culto de Xangô, né? Não tem assim iniciação de Oranian, por exemplo, tá bom? Existe um culto, uma comemoração, né? Uma entrega de oferendas votivas, mas não são cultuados como orixá. Repare que vocês nunca vão ver nenhum vídeo dentro de Oió falando assim, festival de Aganju, festival de Dadá Baianim, festival de Oranian. Não vai ter. O festival é Xangô. Então, no festival de Xangô, é feito oferendas votivas a esses ancestrais, tá bom? Aqui no Brasil, Dadá Baianim, Adjacá, Aganju, né? Próprio Airá, tornou-se qualidades, caminhos de Xangô, né? Bom, pessoal, então acredito que é isso. O vídeo ficou comprido, né? Mas eu acredito que eu consegui passar para vocês aí algumas informações boas sobre o Eborá Telaocô, que se torna lá adiante Xangô, reconhecido Xangô, né? Esse Eborá. Então, pessoal, agradecer aí mais uma vez aqueles que vêm me seguindo, aqueles que não estão me seguindo, me sigam aí, deixa o like aí no nosso canal, tá bom? Mojubá Yami, Mojubá Babami, Mojubá os meus mais velhos, Mojubá os meus iguais, Mojubá os meus mais novos, e que todos os orixás continuem a nos abençoar hoje, amanhã, depois e sempre. Ire orixá. Ire.